Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Mais uma vez, convidamos a todos que comecemos assim o preparo da nossa mente para que novamente ouçamos neste final de tarde, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema com caridade. Como todos os temas abordados em nossa casa, este é mais um, onde conhecemos, mas é importante que lembremos. É um trabalho diário, porque são várias as maneiras de caridade. E desta forma, então, vamos novamente lembrar que precisamos diariamente nos esforçar no empenho do seguimento dessa doutrina maravilhosa que todos temos. Obrigada, queridos irmãos. Muito obrigada por este momento. Que assim seja. Hoje o tema, como bem lembrado aqui a irmã presente, é com caridade. É baseado no capítulo 31 do Pão Nosso, o livro psicografado por Emmanuel para o Chico Xavier, onde ele coloca sobre a questão de com caridade. Ele não fala a caridade ou fazer a caridade, mas com caridade. O que ele quis dizer com isso? Então, nesse capítulo, amados irmãos, ele comenta, inicialmente ele fala sobre a questão de termos dentro de nós o espírito de caridade, vibrarmos a caridade. O que seria isso? Vocês lembram aquele capítulo do Evangelho que fala do bom samaritano? Vou lembrá-los resumidamente a história. No capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tem lá uma parte do bom samaritano que tinha lá uma pessoa que estava vagando por uma estrada e ele foi assaltado, roubaram-lhe as vestimentas, bateram nele, ele estava muito machucado. Aí vinha um sacerdote, olhou para aquele cidadão que estava todo machucado, passou e continuou sua andança. Pois mais, vieram outras pessoas, olharam, mas não pararam e não ajudaram. Aí veio um senhor, um viajante, a qual viu aquilo e sentiu uma compaixão. Ele sentiu um ímpeto de ir lá e ajudar aquela pessoa que ele nem conhecia, nunca tinha visto. Aí ele chegou, viu que ele estava bem machucado. Ele pegou, botou ele na mulinha dele, lá no cavalinho dele, levou até a primeira pousada que encontrou, deu um dinheiro pro dono da pousada e disse, cuide dos ferimentos dele, dê comida, dê alimento, dê roupas, tudo o que ele precisar, e se faltar desse valor que eu estou lhe dando, na minha volta da minha viagem, eu lhe pagarei. Que é o conhecido bom samaritano. Mas por que ele fez isso? Nós sabemos que Deus age de diversas maneiras, através de todos nós. Só que para isso a gente tem que estar imbuído de quê? Tá vibrando amor, vibrando caridade. Não tinha passado um sacerdote? Não é que aquele sacerdote fosse ruim,
ou que ele não fizesse coisas boas, ou não orasse, não ajudasse, mas naquele momento ele não estava vibrando amor. Ele não recebeu o chamado de Deus. Aí passaram outras pessoas e não se compeliram, não tiveram aquela caridade. Aí o bom samaritano, sem nenhum tipo de fé, de religião, ele fez a caridade, porque ele foi imbuído daquilo, ele sentiu aquele vibrar de amor. E essa vibração ele sentiu da onde? Do alto. Todos nós, no dia a dia, podemos sentir isso e ajudar. Nesse capítulo do livro Pão Nosso, fala que a caridade não é simplesmente aquela que quando acontecem as catástrofes ou as questões que a gente vê que alguém está precisando, a gente vai lá, ajuda, como aconteceu agora há pouco tempo e está acontecendo agora nas queimadas, o pessoal vai lá, não é que não tem mérito, não é que não seja caridade, mas não é só essa caridade. O que uma vez por semana a gente vai no centro espírita, ajuda, ou uma vez por semana a gente vai numa ONG ajudar, isso é caridade. Mas existem outras formas de caridade. Existe o fato da gente viver com caridade. O que é esse com caridade? O Mestre Jesus, quando ele veio para a Terra, ele ensinou que acima de tudo nós tínhamos que amar. O amor vibra caridade. A caridade vibra o amor, seja qual for a situação. Vejamos, nas pequenas coisas. Por exemplo, nesse livro do Pão Nosso, ele comenta ali que pode ter aquelas pessoas que todo dia vão lá numa ONG ajudar, ou todo dia vão lá doar alimentos, vão ajudar com roupas, mas a pessoa está dando alimentos, roupas, o seu tempo, mas isso pertence a Deus. Agora, ela sai de lá, aí eu fiz a minha parte. Aí vai para a empresa e maltrata os colegas, o chefe, ou ela é a chefe e maltrata os funcionários, ou fala uma palavra que acaba magoando e até desincentivando uma pessoa a fazer o bem. Caridade é viver o tempo todo. É sorrir para alguém que está triste, é abraçar alguém que precisa de um afago, é vibrar amor. Desde o momento que a gente acorda ao momento que a gente deita. É renúncia, é abrir mão de muitas coisas muitas vezes para ajudar o outro. E não precisa ser só da forma material, na forma de carinho. Só ouvir alguém que precisa desabafar já é uma forma de caridade. Simplesmente não gritar, brigar no trânsito já é uma forma de caridade. Não entrar em brigas, polaridades por política, por crenças, isso é uma caridade. É viver vibrando amor, viver com caridade. Vamos mais além. Paulo de Tarso, numa das suas cartas que ele fez, a Epístola aos Coríntios, na primeira epístola, ele fala uma questão que eu vou ler para vocês verem a grandiosidade e o quanto mais complexo que é a caridade em si. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que refine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo a ser queimado, e não tivesse caridade, tudo isso nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. Uma outra situação da caridade é a humildade. Muitas vezes as pessoas vêm nos procurar e falam algo que não gostamos. E aí a gente retruca. Você já não se sente logo em seguida uma coisa ruim? Opa, porque não precisava retrucar. Guarde, ore e pense, não, ela não está no momento bom. Ela está precisando de caridade.
o meu silêncio vai ajudá-la. Muitas vezes a gente vê funcionários reclamando de chefes, sendo insubordinados, não respeitando a subordinação. Mas quiçá em outras vidas não fomos também chefes, ou seremos ainda chefes. Não queremos respeito para ser respeitado, amar e ser amado, querer e ser querido. Tudo isso depende de nós, de dentro da gente, é vibrar amor o tempo todo. Então esse com caridade é conviver com nós, porque é simples, quer dizer, não é tão simples, mas é mais fácil você doar material, mas não aprender lá dentro, no interior, dentro de você, o que é realmente caridade. Perdoar o amigo ou o inimigo, perdoar os pais ou os filhos, perdoar os seus erros, perdoar a que for. Estás disposto a ter muita fé, porque a fé faz parte também da caridade. Caridade, esperança e fé, elas andam unidas, mas a maior de todas é a caridade. Inclusive tem uma das passagens que o Mestre Jesus diz que se a pessoa, não sei bem as palavras certas, mas ele diz que se a pessoa não tiver fé, ou digo uma fé numa religião, ok, mas que ela pratica a caridade de verdade, essa sim será salva. Então, fora da caridade não há salvação, porque é o amor explícito. Também temos na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que fala assim, Kardec pergunta, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição no futuro? Não, é preciso fazer o bem no limite que suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. O que eu quero dizer com isso? Eu não faço mal para ninguém, então eu já estou praticando a minha caridade. Não, é fazer o bem. De alguma maneira fazer o bem. Fazer o bem para você e para os próximos. Se amar e amar o próximo. Amar os animais, amar a natureza, respeitar a natureza, fazer valer aquilo a que o Mestre veio a nos ensinar, humildemente, sem olhar a quem, sem esperar algo em troca, porque muitas vezes tem alguém que diz, eu ajudei fulano e ele foi ingrato. Agradeça a Deus a sua oportunidade de ter ajudado. A ingratidão é do outro, não é sua. Estamos aqui de passagem para aprender. Não vamos nos pegar a picuinhas, a coisinhas pequenas, a mágoas, a tristezas que não nos levam à evolução. O que nos leva à evolução, amados irmãos? A caridade. Viver com caridade, vibrar. Que sejamos aquele bom samaritano que no momento que a gente vê que alguém realmente precisa ver ou sentir, vai lá e ajuda. E quando você ajudar, você vai ver que você foi compelido de um sentimento, de uma energia poderosa, que é o amor. E essa energia cura, essa energia evolui, nos faz evoluir e nos faz engrandecer. Sempre com muita humildade e com muita fé no coração. Essa pequena mensagem que eu trago a vocês, ela não é tão pequena assim, mas ela é muito complexa. Que tenhamos tempo de refletir as nossas ações no dia a dia, pequenas que sejam. No mercado, numa feira, na casa, na cidade, com a família, com os amigos, com os colegas. Sejamos caridosos. E, amados irmãos, verão os resultados. Mas não esperem para ter o resultado do outro, mas sim o seu resultado. A sua vibração de amor. Que essa vocês sentirão. Esta era a mensagem que o Pai Maior e dos mentores espirituais tinham para o dia de hoje.
Vamos agora, amados irmãos, junto com os colegas aqui presentes, fazer a oração final, onde faremos todos receberão então os fluidos de amor e paz e receberão então este passe coletivo. Mestre Jesus, te agradecemos por mais este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, recebendo os fluidos benéficos de amor, desde o momento que adentramos esta casa de luz. Que possamos daqui levar um pouquinho mais de amor e paz em nossos corações, e que possamos aprender a cada minuto de nossas vidas um pouquinho o que era amar. Mestre Jesus, te agradecemos por tudo, e aos mentores espirituais aqui presentes, que ilumine a todos os irmãos aqui, tanto os encarnados como os desencarnados, que possam levar para seus lares, locais de onde forem, muita luz e amor. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos.